Olá pessoal, estamos de volta aqui mais um vídeo da TV Ideia. Agora vamos falar no programa Esporte é Cultura. Falar nisso, Márcio, você lembra desse slogan Esporte é Cultura? Ah, sim, claro. Eu assistia muito Luiz aos Noriega, sábados. TV Cultura. Então, aos sábados à tarde, a TV Cultura tinha É um isso programa aí. chamado Grandes Momentos do Esporte. O saudoso Luiz Noriega falava: É, Esporte é cultura. Os grandes países também se forjam nos campos esportivos. É o mesmo que falava: tá aí o primeiro gol. Lembra-se não? Não sei se você se sim, lembra. sim. Tá muito antigo. Não, mas eu assistia o Grandes Momentos do Esporte. O que era o Grandes Aham, Momentos do Esporte? é Era um isso aí. programa dedicado para a cultura mostrar episódios do passado. É isso aí. É um dos programas mais sensacionais que eu já vi. Talvez, Então, para mim, é o meu preferido. só para o nosso público se localizar, esse é um programa, é um vídeo, aliás, do programa Esporte é Cultura. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que aconteceu agora em julho, né? Que foi o Mundial de Clubes de 2025. Que a rigor tem que ser chamado de que forma, Márcio? Qual é a melhor forma, Marcelo? Copa do Mundo de Clubes. Copa do Mundo de Clubes. Então É, mudou a configuração. FIFA World Club Cup. Tá, perfeito. Da Perfeito. mesma forma que das seleções só tira o clube. As seleções é FIFA World Cup, subentende-se seleções. Entendi. O nosso primeiro destaque vai ser para falarmos de um breve histórico, né, desse Mundial. Qual é a história disso aí? Você pode falar alguma coisa, Marcelo? Eu vou passar para o Márcio falar Vai isso aí, passar né? Que para o era Márcio aquele falar. O Márcio momento que vai... ele estava esperando, Tá exatamente. bom, você vai falar. O Obrigado. Márcio pode falar sobre o histórico do Mundial. Vamos lá, Márcio. Isso. Obrigado. Nós temos dois caminhos interessantes para chegar, né? Eu vou partir primeiro do Aviãozinho. caminho mais curto, depois eu vou fazer um outro que vai dar sentido a tudo, né? Corta para 2014. 2014 foi feita a Copa do Mundo do Brasil, e que para nós ela traz amargas lembranças por causa do 7-1. Na verdade, a parte do resultado, não fosse o 7-1, ela deveria ter sido conhecida como a Copa da Corrupção. Não sei se vocês se lembram exatamente o momento que a FIFA vivia, é, e que passou a viver depois dali. Presidentes atacados com denúncias de corrupção, denúncias de corrupção se espalhando pelas federações e depois confederações filiadas. Um desprestígio enorme que a FIFA estava vivendo, a ponto de que ela, para vender a sua Copa do Mundo, ela tem que chegar e mudar a Constituição de um país. Então, é uma interferência muito grande. Isso causou um mal-estar absoluto. E não é só isso, né? Assim, todo um esquema de corrupção, distribuição, lavagem de dinheiro sendo desmantelado e caindo, né? Aí o repórter, tem um repórter da BBC que publicou o Jogo Sujo 1 e o Jogo Sujo 2, que são as duas biografias que condensam aquilo ali. Era o momento para a gente simplesmente botar a estaca e o ponto final na FIFA, no futebol mundial e no futebol brasileiro. De lá para cá, vivemos claudicantes, né, do nosso futebol brasileiro, ainda sob as mesmas sombras, e a FIFA, ela tentando desesperadamente sair da pecha de corrupta, buscando aumentar a popularidade. Não sei se vocês se lembram, nos anos 70, tinha aquele bordão: onde a arena vai mal, bota um time no Nacional. Então, a FIFA, meio que adotando a mesma estratégia, ela muda o formato da Copa do Mundo de seleções de 32 para 48, que vai ser a próxima, e continua claudicante, continua desprestigiada. O que ela causa? Qual a reação que isso causou? Os clubes, que são verdadeiras entidades que garantem, que né, sustentam o futebol, começaram a desesperadamente tentar se distanciar e ao mesmo tempo se desligar da FIFA. Tanto é que há 2 anos vivemos aquela tentativa de criar a Superliga malfadada por, não sei se foi excesso sim,
muita ambição, mas era um movimento que ia criar a Superliga, ia desnacionalizar os clubes. Então o Real Madrid não precisaria mais jogar Campeonato Espanhol. O PSG não precisaria mais jogar Campeonato Francês. Eles iam passar a jogar uma Superliga entre eles. E você imagine o tamanho do valor de venda de um produto que tivesse só os maiores clubes do mundo. Só que o mais interessante nisso não foi a FIFA, não foi nenhum órgão jurídico, não foi a ONU, não foi o Lula, não foi nenhum estadista, foi simplesmente o hooligan inglês que se colocou diante do estádio do Chelsea, mais especificamente a torcida do Chelsea, com cartazes dizendo que eles queriam, eles exigiam que se mantivesse as noites frias de futebol em Stoke City. Era como se a gente, diante do, sei lá, o Santos, a gente invadisse a Vila Belmiro falando que a gente quer um Santos e Jabaquara. Até esse dia, eu estava pensando, na minha cabeça o futebol estava morto, eu já estava desesperançoso. Quando eu vi isso, eu falei, puta, vou me agarrar nesse pezinho. E aí, o que aconteceu? O Gianni Infantino, habilidoso, alguns vão dizer oportunista, diante da repercussão negativa que teve a tentativa de virada de mesa dos clubes europeus, ele virou a mesa, ele colocou criou um campeonato acima da Champions League. Então agora a Champions League, que era absoluta, que era galáctica, ela classifica para o campeonato da FIFA. E criou um campeonato saborosíssimo de ver. Há 2 meses do campeonato havia muitas dúvidas. Depois do que se viu da invasão dos torcedores sul-americanos, você vê o jogo do Boca contra o Bayern de Munique, o estádio lotado por torcedores do Boca, perdendo o jogo e celebrando aos cânticos o rebaixamento do River Plate à Série B em 2013. Assim, como se fosse a última coisa que eles iam fazer na vida. Isso foi muito chocante, nunca se viu isso em larga escala, diante de uma plateia tão grande, e isso ajudou mais as façanhas das equipes brasileiras, ajudou a você criar um campeonato super saboroso, nos moldes que são os campeonatos americanos, de qualquer esporte. O que eles fazem, os americanos? Eles vão lá e falam, Arnob, Marcelo, vocês são os mais fortes, esse ano não tem reforço para vocês. Esse ano, o principal reforço do draft da NBA vai para o Márcio, que é o mais fraco. Ao longo do tempo, o que acontece? Nós ficamos competindo que nem tonto. O campeonato fica esportivamente delicioso de se ver, imprevisível, e isso que aconteceu com o Campeonato Mundial da FIFA tornou o campeonato vendável do ponto de vista do marketing americano, né? Então a FIFA desprestigiada, nocauteada, sem rumo, sem direção, hoje ela é dona simplesmente do campeonato que recebe o campeão da Champions League. O campeonato da Champions League não é mais uma entidade absoluta que vai para nenhum lugar. Ele ganha o direito de ganhar, de disputar a Copa do Mundo da FIFA. Virou uma isso para mim é tão assim sensacional. Mudança incrível. De ver que isso aconteceu tão rápido que. Mas você diria que a Champions League vai perder importância? Não, mas eu acho que a Champions vai querer classificar mais vagas para o Mundial da FIFA. Dessa vez ficaram de fora. Quantas vagas da Champions League vai para o... Hoje são 8 dos 32. 8? 12 vagas. Perdão, são 12. Então, Perdão, são 12. Europa, até o 12º vai para o Mundial. Não, mas, Marcelo, são 8 da Champions e 4 das outras ligas. O Chelsea veio pela 12. São 12 da Europa, 6 da América do Sul, 4 da Ásia, 4 da África e 4 da CONCACAF, né? Que é a América do Norte, Central e Caribe, e uma vaga da Oceania e uma vaga adicional para o país sede. Mas, salvo engano, são 8 da Champions League, direto da Champions, campeão e vice dos 4 anos, e os outros vêm dos outros campeonatos. O Chelsea veio da Conference League, e assim por diante. Quantas da África? Ficaram de fora. Da África são 4 vagas. 4 vagas. 4 vagas. Ficaram de fora. Barcelona ficou de fora. O Liverpool ficou de fora. O Napoli, que está fazendo um baita no campeonato, ficou de fora. Então acredito que assim, eles vão querer mais vagas. Eu gostei. Olha, não sei se vocês são testemunhas, eu tô aí uns 10 anos aí, longe do futebol, não vejo nada. E
esse formato me chamou a atenção, viu? Então, o formato me chamou a atenção. Claro, você acaba vendo manchete, claro. Isso e aquilo. Enfim, e o formato me chamou muita atenção por ter essa comparação com a Copa do Mundo e pelo entusiasmo que eu vi, por exemplo, no Marcelo, em você e tal. Não, para mim, eu cravo para você que assim, toda a minha história, minha vida como espectador do esporte, essa foi disparadamente a segunda maior competição que eu já vi na minha vida. Assim, o prazer que eu tive de assistir, eu me peguei vendo Borussia Dortmund 4, Mamelodi 3, falta na entrada da área pro Mamelodi, e eu com a cerveja aberta, falo, vai entrar. Se o Mamelodi empatar, eu vou dar um peixinho aqui. E na hora você via as redes que acompanhando, tweetando, olha o Borussia não vai aguentar, cara. É inexplicável. Mas isso é um sabor que a Copa do Mundo mesmo, ela não daria. Você já teve jogos El Salvador e Honduras, Togo e Trinidad e Tobago. Eles não conseguiram trazer o sabor que esse... Eu estou imaginando, Marcelo, eu estou imaginando a mistura que isso vai dar, né? Você tem um jogador brasileiro jogando num time europeu, ou sei lá. Então, enfim, 147, e aí você tem aquele negócio da torcida, né? 147 brasileiros. Por causa do jogador. Todas as rodadas de todos os times contou com pelo menos um brazuca. Tinha um brasileiro. Pelo menos um brazuca. Olha Até aí. no Mamelodi tinha um brazuca. Que legal. Cara, isso é muito DNA do futebol, né? É muito DNA. Agora, só tentando dar uma visão um pouco mais ampla, que eu acho importante registrar. Quando começa a primeira Copa do Mundo, 1930, Uruguai, o esforço feito pela FIFA à ocasião foi fazer um campeonato de seleções, porque não era possível logisticamente fazer um de clubes. Acontece que o negócio deu tão certo que as seleções ultrapassaram, e quando a gente chega em 70, com a mítica seleção do Tri de 70, a FIFA conseguiu praticamente se perpetuar com o modelo de negócio dela. Acontece que, ao longo do tempo, esse distanciamento das seleções dos povos e a proximidade dos clubes foi quebrando um pouco essa hegemonia. E se você pegar o modelo do campeonato de seleções de agora, ele foi muito parecido, se não rigorosamente o mesmo, por detalhes, o da Copa Rio de 51. E aí entra uma intervenção importante da FIFA. A FIFA, dona do poder massacrante que ela tem sobre as competições, sobre tudo, ela jamais deixaria que algo que não nascesse do cerne dela, não tivesse o carimbo dela, pudesse ser celebrado por qualquer agremiação do mundo. Então ela, por decreto, quando ela cria a Copa do Mundo de Clubes Campeões, tem até um comunicado para a Rede Globo, ensinando a Globo como é que a Globo deveria chamar. Ela determina que todas as outras taças existentes, que em diferentes locais são considerados como títulos mundiais, elas passam a ter nomes de intercontinentais. Então, a Copa Rio de 51 é uma Copa Intercontinental, aliás, está no nome da taça, Taça Intercontinental de Clubes Campeões. A de 52, as Copas intercontinentais que a gente chamava de Interclubes, Mundial Interclubes, de 60 até 79, continuam, a Copa Toyota continua, e assim vai até o presente ano. Tudo que se faz entre os continentes passa a ser o nome de Intercontinental. Tanto é que na capa da FIFA hoje, se você entrar lá agora, tá lá, Chelsea, o primeiro campeão mundial da FIFA. Campeão mundial de futebol, Chelsea, o primeiro. E ela, por decreto, encerrou as conversas sobre outros campeonatos, e graças a esse retumbante sucesso daqui para frente. E o sucesso é tão retumbante que o Real Madrid pediu para que seja feito de 2 em 2 anos. Claro, né? A FIFA distribuiu toda a grana entre os clubes. O Fluminense, por exemplo, chegou na semifinal, ganhou nesse campeonato
quase todo o orçamento dele em 2024. Você imagina jogar um mês, em 30 dias, e arrecadar, foram 460 o orçamento do ano passado, e ele ficou com 300 e tralalá. Então tem isso, tem essa história curta, de 2014 para cá, mas acho legal resgatar, porque se a gente tivesse uma Copa do Mundo prestigiada, forte, talvez não haveria esse interesse, não haveria essa oportunidade. Da mesma forma que, assim, estudando bastante antes desse campeonato, ficou bem claro para mim que se o Brasil tivesse... O Maracanaço é a mãe de todos os nossos traumas, como sociedade, como tudo, o palco, para todas as emoções e também as explicações para tudo de glória que se viu depois. Foi no Maracanaço que, em Três Corações, um menininho que na época respondia pelo apelido de Bilé, prometeu... essa eu vou ficar emocionado. Prometeu enxugar se emociona com as lágrimas dos olhos do Dondinho. As lágrimas normalmente. Anos depois. Então, assim, o Maracanaço explica tudo. É bem interessante ver isso, pegar uma visão disso. E o Maracanaço está presente em muito do que a gente fez nesse Mundial, né? Eu queria que tivesse mais da Copa de 58 e menos do Maracanaço, né? Mas a gente chega lá. Muito bom, então acho que, né, o panorama histórico ficou muito bem definido aí, você até se aprofundou mais em detalhes e tudo mais. Agora, vamos entrar no campeonato propriamente dito, né, Marcelo, o que você achou do formato, né? Modelo, né, são 32 times, é isso? 32 times, modelo, como que isso foi, vamos dizer assim, o mata-mata, trouxe mais emoção, quer dizer, enfim, aquele clima de Copa do Mundo mesmo, só que com clubes, né? Foi um formato Pode falar um pouco também das mesmo. inovações tecnológicas que tiveram, né? Parece que o VAR teve Não teve muita diferença do que... Não teve? Não. O que teve, assim, de diferente que eu vi foi que as decisões do VAR, elas eram comunicadas via alto-falante para o estádio inteiro. Então não tinha... Toda vez que o juiz decidia alguma coisa através do VAR, ele falava no microfone, mas esse microfone era transmitido para o estádio inteiro via microfones. Então isso aí foi uma novidade. Agora, em relação ao formato... que eu não lembro, naquele campeonato de 2005, que foi aqui no Brasil, eu não lembro quantos times tinham. Mas o formato foi parecido, né? 2000, desculpa. Eram menos times, se eu não me engano. Mas, focando nesse aqui, 32 times, divididos lá em 8 chaves de 8, 8 chaves de 4, depois passa para oitavas de final, quartas de final, semifinal. Formato exatamente igual da Copa do Mundo. Então ele foi excelente, ele foi muito bom. Duas observações. O campeonato de 2000, experimental, tinha só 8 clubes. Sim. Eu sabia que eram bem menos. E o VAR teve duas inovações interessantes. Aliás, 3. Eu vou abraçar essa do Marcelo. O primeiro é você ver um VAR que comunica com o público e é rápido, explica rapidamente. Mas teve duas inovações, que é as tecnologias de offside e não offside. Então, se o cara está impedido ou não, é automático, não tem mais salinha, VAR não. E a tecnologia do gol não gol também. A gente não tem ainda no Campeonato Brasileiro essas duas, né? Que aí é fim de papo. Pingou dentro, gol, aponta para o centro. Não pingou, não tem aquela batalha campal o cara ver o VAR, brigar com a imagem. Quanta briga que a gente já viu por causa de impedimento e se a bola entrou ou não entrou, né? Pô, muito interessante, hein? Puxa vida, quanta coisa nova, hein? Tô impressionado. Então, taticamente teve inovação também. Inovação. Taticamente teve inovação. Uma coisa que eu tenho dúvida. Os critérios, quais foram os critérios de classificação para esse campeonato? Vai ser mantido daqui para frente o mesmo critério? Ou foi um critério que ninguém sabe, né? Os campeões e vices continentais dos últimos 4 anos de todos os locais estavam aí. Só que você tem realidades, por exemplo, o Al-Ahly da África, o cara ganhou 4 das últimas Champions africanas. Como é que você ia falar? Então, assim, tem alguns critérios que foram... Um ranking da FIFA, vai. Criaram um ranking lá da Confederação Associada. E aí, esse ranking permite aquela politicagem, né? Boca e River Plate, por exemplo, não ganharam nenhuma Libertadores. Das Libertadores dos últimos 5 anos, mas estavam lá, Boca e River Plate.
Essa primeira, vamos dizer assim, tinha que completar de algum jeito, né? E aí fizeram. Não dá pra você fazer um campeonato desse tamanho. Vamos dizer assim, eu acho que pecaria em representatividade, né? Tinha que levar Boca e River. Mas daqui para frente tem um critério, claro, definido. O critério é o mesmo, mas eu acredito que vai ter um refinamento aí. Os clubes vão ficar mais interessados em brigar por esse ranking ser mais transparente, regras claras, antes do período anterior. No Brasil, especificamente, qual é o critério? Brasil não, para a América do Sul, né? O Conmebol são os campeões da Libertadores. Campeão da Libertadores. 4 anos. E você leva 2 por índice técnico. Que é um índice criado ali. Se eu não me engano, o River Plate foi por índice técnico e o Boca foi convidado. Não foi nem índice técnico, nada. Fizeram o convite ali. Mas isso começa a ficar bagunçado o negócio, hein? Daqui a pouco. Mas você lembra que ninguém acreditava. Um clube desses convidado, não ganhou nada durante o ano. Foi isso. Daqui a pouco ele ganha um campeonato desse aí, pô, perde a credibilidade. O lance é que ninguém acreditava nesse campeonato. Você lembra antes? Janeiro, tem uma matéria da Folha de janeiro desse ano, falando que a FIFA estava pensando em cancelar. Feito vários problemas ali. Poderia cancelar. Então, foi muito problema que a FIFA enfrentou para chegar. Então, eu acredito que. Não sei, pelo que vocês falaram até agora, os critérios aí estão um pouco duvidosos, hein? Não, pelo contrário, estão claros. Para mim não ficou claro. São os campeões dos campeonatos continentais. Só que como é que você faz para completar os 32? Então, por exemplo, aí a primeira regra é o vice da Champions também vai. Aí leva lá 4 vice da Champions. O vice da Libertadores não vai. Mas se você tiver no índice. Nossa. Confuso. Para mim então ficou um pouco confuso aí. Não é que ficou confuso. É exatamente isso que você está pensando. Eles vão preencher, sei lá, 24 vagas por critérios técnicos e 8 vão ser por critérios políticos. Não tem dúvida. Políticos. Então acabou. Acabou aí. Não tem dúvida. Por exemplo, Marcelo, me corrija aí se eu estou errado. Boca. Vamos pegar o Boca. O River é o líder do ranking da Conmebol. Por critério técnico, o River atingiu e garantiu o direito a ir para a Copa do Mundo. O Boca não. O Boca não está entre os sei lá, o Boca não está entre os 10. Ele foi convidado. Se um time desse ganha o campeonato, que é possível, você tem o mata-mata, você tem a improbabilidade do futebol, vamos dizer assim. Um time desse ganha o campeonato, como é que fica? Qual é a... Na verdade, isso aí foi o critério, eram os campeões da Libertadores dos últimos anos, e depois do índice. Acontece que o índice, esses que ganharam as Libertadores, eles foram para cima do índice também. Então foi igual quando termina o Campeonato Brasileiro, né? O campeão, vai para a Copa Libertadores, o vice, o tal. Aí no meio de um daqueles ali, o cara ganhou a Copa do Brasil. Então ele conseguiu atingir 2 critérios para ir para a Libertadores. Então o de baixo sobe para a Libertadores também, porque aquele ali ele libera uma vaga. Então se a gente pegar os 4 últimos campeões da Libertadores, eu vou lembrar que Botafogo, Fluminense, Palmeiras, foram todos brasileiros, né? Atlético Mineiro, não lembro exatamente. Mas eles certamente serão os primeiros do ranking. Aí você vai descendo o ranking, esses não podem ter 2 vagas, né? Aí completou-se aí com o River Plate e com o Boca Juniors. Foi isso. E corrigindo o que eu falei também, a explicação do Marcelo está mais que perfeita, só que aí eles fizeram um ajuste. Eles não pegaram exatamente um período de 4 anos, deram uma recuadinha, aumentaram o índice do Boca, e aí justificaram pelo critério técnico. Mas se não fosse isso, eles iam dar um outro jeito de levar o Boca para lá. Não, tudo bem. Não, esse primeiro eu acho que é razoável. Não qualquer critério, um critério que seja razoável. Agora, o próximo tinha que ter uma coisa muito clara e todo mundo sabendo qual é a regra. Né? Mas tem, né? É a mesma regra. Igual. Salvo se houver uma mudança na regra, é a mesma, o mesmo critério. O mesmo critério. É o mesmo critério. Salvo alguma mudança, né? Então esse critério está ruim. Né? Eu acredito que vai ter mudança, sim. É político, né? Se você tem um fator político, um fator... sei lá. Não tem um fator político, né? Não tem. A FIFA vai uniformizar para 48 minha dúvida é essa, tem ou não tem? Eu acho que a FIFA vai uniformizar para 48 clubes, igualar ao campeonato de seleções.
porque levar 16 clubes a mais, aí o aumento de renda é tão grande e o engajamento é tão grande que, vale a pena, entendeu? Aí, aí virou um campeonato comercial como qualquer outro aí. Ah, leva o Boca porque... Não, quase caiu lá na Argentina no campeonato, mas leva o Boca porque o Boca é o Boca. Ah, aí não é competição isso. Ou então, leva o a gente outro, infelizmente... não ficou A gente, legal. infelizmente, Mas não teve isso, né? Não teve isso, leva o Boca porque o Boca é o Boca. Teve esses critérios aí. Agora, se aumentar para 48, é o mesmo critério, mas que atinge 48. Vão redistribuir essas 16 vagas entre os continentes, né? E o critério vai ser, olha, os 4 campeões, ou entre os vices, enfim. E depois os do índice técnico. Então, só vai aumentar a chance de mais clubes de menor expressão, enfim, de entrar nessa Copa do Mundo também. E aí vai ser um campeonato maior, né? Com um chaveamento maior. Agora vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa aí. O dos clubes brasileiros, né? O que vocês acharam da performance dos clubes brasileiros? Essa é uma pergunta muito boa. Quer começar, Marcelo? Vamos com você. Sim. Na verdade, os clubes brasileiros chegaram lá desacreditados, né? Pelos clubes, não desacreditados pela deficiência, mas porque os clubes da Europa seriam os bichos-papéis dessa Copa do Mundo. Quais foram os no clubes final acabaram sendo, né? Fluminense, Flamengo. Foi Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Isso, os brasileiros desses 4. Foram só. Isso, aí Boca e River, né? Para completar a América do Sul. Brasileiro foram Flamengo, 4. Flamengo, Fluminense, Boca. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Tá. E como é que foi o desempenho? Como é que foram, né, os desempenhos desses clubes aí? Todos tiveram um desempenho que ninguém acreditava. Não acreditava que fossem, por exemplo, o Botafogo ganhou do Chelsea, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG. O Flamengo venceu o Chelsea. Isso. E aí. O Botafogo ganhou do PSG, não é isso? Aí começou, aí de desacreditados, começou uma euforia. Não, os clubes brasileiros estão mostrando isso, aquilo, outro. E quando chegou a fase de mata-mata, aí isso foi meio que se ajustando a favor dos clubes europeus mesmo. O que chegou mais longe foi o Fluminense. Chegou à semifinal, perdeu pro próprio Chelsea, né, 2-0, e acabou ficando em 4º lugar no cômputo geral aqui da competição. No geral, se a gente considerar a diferença econômica, os talentos dos clubes, os técnicos de cada um, etc., o desempenho brasileiro foi muito bom, era muito difícil ganhar mesmo. Quem assistiu os jogos do PSG e do Chelsea, principalmente a final, eram clubes letais, né? Eram contra-ataques assim, muito superior. Eram contra-ataques que você já sentia que era gol. Deixa eu só fazer um parênteses bem tem uma rápido. Vírgula nisso. Só um parênteses bem rápido, Márcio. Esse campeonato ele vai acontecer sempre nessa mesma data do ano, nesse período do ano? Sim, o que não se sabe é se será de 2 em 2, de 4 em 4. Tá, mas o período do ano é isso. Então sim, ele privilegia mais os times, vamos dizer assim, da América do Sul. Do hemisfério sul, né? Hemisfério, perdão. Do hemisfério sul. No critério. Que ainda estão lá em movimento. Ainda estão no meio de campeonato. Tá já fim de expediente. Até os times australianos ali, os dois. Europa já está em fim de temporada. Os clubes japoneses também. Isso é bom ou é ruim? Mas só aprofundando um pouco mais. Não, isso para o jogo em si é sensacional. Porque você cria uma condição que tira poder, um pouco de poder dos europeus, e iguala um pouco o jogo. Se o Botafogo chegasse para enfrentar o PSG se defendendo o jogo inteiro, no fim da temporada, ele não ia conseguir passar o jogo inteiro sem ser vazado. Mas chegando na ponta dos cascos, voando, e o PSG morto, assim, não tendo mais para que recorrer, conseguiu. Então eu acho que isso tira um pouco do... É meio o efeito Robin Hood do calendário aí. Entendi. Olha, se isso for verdade, pelo que eu vi PSG e Chelsea jogarem, se eles estão extenuados, enfim, né? Eu fico imaginando esses caras em plena forma, então. Era cada contra-ataque que equilibrou aí. Mas o Marcelo, nós estamos muito abaixo, porque o jogo que o Chelsea fez na primeira rodada, aquela tiriça, baita no calor, nada se compara à aula de futebol que ele deu na final, né? Então eu acho que também teve um crescimento aí, um entendimento. E a gente tem algumas coisas a pontuar, né? Para mim, por exemplo, eu acho que você poder contratar um jogador do tamanho do João Pedro, 460 milhões de reais. Nossa.
no meio do campeonato, você traz o cara para desequilibrar a balança, não é mimimi, mas assim, quem pode fazer isso? Você tem 3 times no mundo que tem sheik árabe que pode passar no Pix, e o resto? Nem mesmo vários europeus teriam condições de fazer essa contratação. A FIFA não tá nem aí, né? A FIFA, mas isso, por exemplo, não que o Fluminense poderia ter passado, mas você tira o cara que fez os 2 gols do jogo, né? Palmeiras passou perto de chegar à final. O Palmeiras foi o que passou mais perto de ganhar do Chelsea. Teve um frango, o jogo estava empatado 1-1. Aí teve um frango do Everton aos 43 do segundo. Nossa. E isso derrubou mentalmente o time, embora o Chelsea tivesse jogado melhor e merecesse. Mas o que é interessante, resgatando um pouco, a imprensa... Na classificação geral, o Palmeiras foi em 8º. Em 8º. Ele está entre os 8 melhores do mundo. A imprensa, você vê como a imprensa, assim, volta e meia, eu sempre falei, pô, esses caras nunca chutaram uma bola, né? Eles foram incapazes de prever um resultado melhor para os clubes brasileiros, nem mesmo com o Flamengo, que é o queridinho deles, tem a passação de pano e tal. Então, assim, a gente não pode esquecer que é futebol, que é o esporte mais democrático que existe. Sempre foi assim. A gente tem episódios na história fantásticos aí, né? Tem a história do Dinamo de Kiev, que aniquilou o time nazista do Hitler, e depois os caras foram mortos em praça pública. Você sabe essa história? Só para fazer um pequeno briefing. Hitler deixou o time do Dinamo de Kiev, muitos eram padeiros em Kiev, vários e vários dias sem comer. E botou os caras para fazer uma exibição contra a seleção nazista. E no jogo que é conhecido, tem até livro, a Batalha de Kiev, o Dinamo de Kiev fez 4-0, e o craque do jogo, o cara que arrebentou com o jogo, ninguém nunca mais viu ele. Ninguém sabe o que aconteceu e tal. Então isso é futebol. A gente não pode esquecer que se você pegar o Djokovic e jogar contra qualquer jogador hoje, em 1000 partidas, talvez ele perca uma. Futebol, a chance do mais forte perder para o mais fraco é menor. E a gente esqueceu isso. Eu não sei porquê. A gente esqueceu disso. A gente, com tanta história no futebol brasileiro, a gente trouxe de volta o complexo de vira-lata, né? Passou a ser um grande, posso dizer, um grande passador de pano para os europeus, e esquecemos que é futebol, que é 11 contra 11, que tem que correr igual. Você vê o Bayern tendo que jogar o jogo contra o Boca como se fosse um jogo de Libertadores, porrada comendo, cusparada, carrinho para tudo quanto é lado. Você fala, porra, isso é futebol. Tirar os caras daquela frieza, daquele estado letárgico, assim, que os caras parece que jogam como se fossem monges budistas em oração, tendo que, tomar cusparada de argentino, xingo, jogar um jogo de Libertadores simplesmente no meio do nada, cara. Porra. Isso foi legal demais de ver. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Deixa eu fazer uma provocação. Marcelo, você viu todos os jogos? Você viu o Urawa Red? Não vi nada. Não. Eu só vi manchete. Só vi uns 2 ou 3 jogos. Estou querendo ser convencido aqui. Vou fazer uma provocação aqui. E aí, dá saudade daquelas finais lá no Japão, não? Ou não? Não, porque era um jogo só. Aqueles jogos decisivos, é isso ou não é? Não é campeão, mundial. Não. Aquele formato poderia ser mais equilibrado, né? Porque ele era um tiro curto. Então poderia, como o Inter ganhou do Barcelona, né? Teve uma série de jogos assim que a gente pode chamar de zebra, né? Entendi. Então, equilibrava um pouco mais as coisas entre a Europa e a América do Sul. Que eu acho que cabe assim como uma luva é o seguinte: esse modelo é mais democrático ou não? Mas democrático sem sombra de dúvidas, mesmo com a politicagem toda da FIFA. Ao fim e ao cabo, você vai ter o campeonato mais representativo e você vai ter uma situação em que os mais ricos vão estar mais expostos a perdas e vexames do que os mais pobres, né? Tá. Porque os sul-americanos e os mexicanos, se você pegar os mexicanos, os sul-americanos, mais o Al Hilal, todo mundo jogou cada jogo como se fosse jogo de Libertadores. Você vê claramente. O Sérgio Ramos estava no Monterrey. Você acha que o Sérgio Ramos, conhecedor de todos aqueles caras, não falou para os caras, dá uma chegadinha que o cara afina? Certeza. Então foi legal ver os caras intimidando os clubes europeus, que só jogam em gramadinho bonito, tapetinho,
temperatura agradável, sabe? Horas e horas de descanso. Vai jogar ali em Quito, vai jogar em La Paz, 6.200. O ar não chega no seu pulmão. Uma pegada interessante. O que os clubes europeus acharam desse formato aí? É só essa questão da democracia que você falou. Eu acho que é um formato bem. Se a gente for estabelecer democracia como dar o direito de todos ganhar, esse formato ele é muito menos democrático. Porque são muito menos, porque são times muito poderosos contra times que normalmente jogam ali com garotos, iniciando, enfim, ou outros jogadores que voltaram já com certa idade, né, dos clubes europeus. Para a gente ter uma ideia de tudo isso, os europeus eles jogaram no final de temporada e eles jogaram a temperaturas de 38, 30 e poucos graus, etc. Então, e aí a gente percebeu que no final eles mostraram, assim, não houve chance. O Fluminense ele foi um pouquinho mais adiante, porque o Fluminense ele adotou uma tática mais defensiva. Ele jogou com 3 zagueiros, né? Então ele foi um time que ele adotou uma tática diferente. Quem tentou ir de igual para igual acabou ficando pelo caminho, como até o Fluminense também acabou ficando pelo caminho. Então, Marcelo, eu discordo, se me permite, veementemente dessa sua conclusão, embora eu reconheça que você está muito mais certo que eu a respeito. Mas é que essa sua conclusão é uma conclusão gélida, nórdica, é uma conclusão racional sobre um jogo que não tem tantos elementos racionais assim. A ponto de. No fim deu os mesmos. É que nem a Copa do Mundo. Todo ano tem uma Dinamarca, mas no fim ganha Argentina, Itália, Brasil, Alemanha. Sim, mas é isso que eu tô falando para você. A gente esqueceu, em 86, quando a Dinamarca faz 5-1 no Uruguai, cara, a gente celebrou. Perdeu de 6-0 da Espanha. Tomou depois da Espanha do Butraguinho, o 5-1, né? Então, 6-0. Foi 6-0. O Butraguinho acabou com o jogo. Mas assim, aquilo foi um fato relevante, celebrado até depois da Copa do Mundo, muito mais até do que conquistas importantes. Então o futebol permite que ninguém ia de peito aberto encarar Chelsea, o PSG e achar que estava tudo certo, haveria alguma chance de ganhar deles. Mas teve conquistas importantes. Eu acho que tem uma nota de corte aí, tem uma linha que, assim, se você tirar o time dos sheiks, Paris Saint-Germain é time de sheik, o Chelsea é time de sheik, se você tirar mais o Bayern de Munique, daí para baixo, eu acho que é um universo atingível. O Inter de Milão tomou pau, a Juventus tomou pau, o City é o terceiro time de sheik, tomou pau. Então, assim, eu acho que o Chelsea é time de sheik? Pode... Chelsea é time de sheik. São 3 times de sheik, Manchester City, o Chelsea e o Paris Saint-Germain. Tira esses 3 times e olha os confrontos contra os outros, você vai perceber que, assim, quer dizer que não fosse o sheik, será que os caras... Será que seria mais... Eu penso da seguinte maneira. Olha o Real Madrid, que tomou um 3-0, uma sacolada do 4-0 do Paris Saint-Germain, mas você olha um time cheio de jovens, assim, com um potencial de crescimento absurdo. Eu não vou falar nem de faturamento da marca e tal, mas, assim, a gente poderia estar fazendo um trabalho parecido e melhor aqui. Já ficou bem claro que a gente poderia estar fazendo, entendeu? Talvez, não vou vender o jogador aos 18, mas vendo aos 21 por 100 milhões a mais, sei lá, 50 milhões a mais. Poderia estar sendo feito um trabalho em que a gente tivesse... A gente chegaria no momento inevitável de vender. Determinada idade não pode vender, sei lá. Se você perguntar para os caras, você acha que eles querem contratar Falcão, rei de Roma, Zico, artilheiro do campeonato italiano, Careca, campeão com o Napoli, campeão italiano e campeão como é que chamava o antigo campeonato intermediário deles? Ou você acha que eles não querem contratar um jogador desse nível pronto? Eu acho que tem como chegar. Só que é o seguinte, para chegar nisso, nós vamos ter que criar a liga e os clubes vão ter que sentar à mesa, ceder em vários pontos, abrir mão da ganância, da inveja e da soberba e cooperar junto. Para mim, isso daí, eu acho que é o cenário impossível. Eu não vejo como os clubes cooperarem, né? Agora, vamos mudar um pouco agora para essa questão da polêmica que houve aí. O que vocês acharam da cena do Trump pegando a medalha, exibindo a taça na Casa Branca? Teve isso mesmo ou foi uma conversa que eu ouvi aí?
Não, na verdade, a Copa do Mundo está na Casa Branca, se eu não me engano, desde o começo do ano. No Certo. gabinete Copa do Mundo de Clubes. tá lá. Ficou lá. Taça. Justamente por causa da taça, porque ia ter esse campeonato e a Copa do Mundo ano que vem, uma das sedes é os Estados Unidos. Então ela mantém, ela ficou lá. Ela ficou lá, O que aconteceu no final desse campeonato foi que ele entregou algumas medalhas que eu vi. Ele, na hora de levantar a taça, ele saiu na foto, digamos. Mas assim, não chegou a ser uma grande polêmica. Foi ali um desentendimento, né? O campeão, ele esperou para levantar a taça, ele saiu, só que ele não saiu. Aí ele levantou a taça com ele mesmo ali. Ele quis aparecer. Foi uma quebra de protocolo ali, mas... Até o cara da FIFA meio que tentou tirar ele dali, mas ele não saiu. Então, foi isso. E aí, o brasileiro em si, o brasileiro, ele se importa com o Mundial ou só com o time dele joga? Não, então, esse se importou? Ele achou legal essa... Esse é um ponto interessante. Só os palmeirenses, no caso São Paulo, só os palmeirenses que assistiram isso aí. Esse é um ponto interessante. Os meus grupos de antes, eles estão sendo metralhados por pedaços do site da FIFA, tirando todos os mundiais deles e dizendo que é tudo intercontinental e que agora o mundial é só esse. Então, aliviou o peso. Mas não tenha dúvida, toda organização de qualquer clube sul-americano, brasileiro, australiano, africano, é para parar nesse mundial. Se tiver um calendário fixo, eles vão começar com essa história de 2 em 2 anos, mas manter. Eu acho que tem tudo para pegar, sim. De 4 em 4. Não, e assim, o próximo mundial deveria ser Portugal e Espanha. Você imagine você viajar ali pela Península Ibérica para assistir todos os jogos. Porra, dá vontade. Ô Marcelo, viajar a Península Ibérica. Não pode ir em Sarria, né? Hã? Então. Tem que evitar Sarria. Não, mas não vai ter mais. Mas, pô, você imagina, cara, que legal que seria. É que a Liga Espanhola, ela tá na disputa de poder direto aí com a FIFA por causa da tensão dos clubes, né? Então, talvez seja mais fácil repetir nos Estados Unidos do que fazer na Espanha. Entendi. A ver. Eu vi o entusiasmo generalizado assim, como interesse da Copa, né? Da Copa do Mundo de Clubes. Eu até trouxe alguns dados aqui, que é a Cazé TV, né? Que é o canal da internet que hoje transmite Copa do Mundo, transmitiu esse campeonato, né? Que é na internet, enfim, mas eles têm uma estrutura de televisão mesmo. A Cazé TV, eles tiveram durante todos os dias de jogos, eles transmitiram todos os jogos, eles tiveram 51 milhões de espectadores. Foi 20% a mais do que as Olimpíadas. Então, foi um sucesso. A Rede Globo, que hoje passa aí por uma... Enfim, eu não acredito em decadência da Rede Globo, mas ela sofre muita oposição hoje. Ela teve uma audiência de 114 milhões, né, o dobro da Cazé TV. Então é sinal que houve bastante interesse, né? Eu mesmo também não estava nutrindo mais muito interesse pelo futebol. O próximo acho que eu vou. Aos poucos. E fui premiado com alguns jogos muito bons, né? Que foi a goleada do Paris Saint-Germain, depois a final também. Então despertou sim, viu? Por ser o primeiro campeonato. Interessante falar aí, caminhando para o encerramento, vamos lá. O Brasil tem... Em 10 minutos. Temos 10 minutos. Queria falar das inovações táticas. Isso é sempre um assunto preponderante. E assim, a gente, há muitos anos, a gente vende-se pra gente uma verdade tática, que é sempre a verdade do Campeonato Champions League. O Campeonato Champions League, o cara é o que marca mais tempo no campo do adversário, é o que leva menos tempo para recuperar a bola. Aí o que acontece? A hora que você sai desses indicadores do campeão da Champions League, e mesmo quando você considera esse campeão da Champions League, mas a hora que você sai, você vê que os indicadores já não são tão fortes, tão congruentes assim. O que permite que você possa enfrentar qualquer adversário do planeta. Se você tiver um campinho redondo, uma grama bonita, mesmo tempo de descanso, tempo igual de preparação, você consegue taticamente criar caminhos, soluções para complicar a vida de todo mundo. O Luiz Henrique falou, o time que mais marcou a gente a temporada toda, melhor marcou a gente foi o Botafogo. O que o Botafogo fez? Uma coisa muito simples. Montou uma linha de 5 atrás, jogou no 5-3-2, 5-4-1, e
tirou a bola do meio de campo do Paris Saint-Germain e fez o Paris Saint-Germain jogar pelos lados. Só que toda vez que a bola chegava nos lados, tinha dobra de marcação. É muito difícil você jogar desse padrão tático que o Botafogo jogou o tempo todo contra o Paris Saint-Germain. É provável que o Botafogo mesmo jamais tenha jogado desse jeito. Mas o jogo provou que se você deixa os caras, sei lá quanto tempo que eles passaram, 20 dias treinando, recuperando, num campo que é um tapete, eles conseguem entregar padrões táticos antes inalcançáveis. Isso vai abrir a cabeça. Eu acho que a gente vai aumentar a performance dos nossos times daqui para frente. A ver. Beleza. Estamos caminhando então para o encerramento. Marcelo, você tem algum ponto para colocar? Eu gostaria de colocar só um pontinho mais para a gente se aprofundar rapidamente, Márcio e Marcelo, com questão o que será, né? O que o Brasil tem, vamos dizer assim, o Brasil tem chance no próximo Mundial, e qual o clube brasileiro que vocês acham que teria, assim, mais possibilidade de chegar para esse próximo Mundial, né? Quais são os clubes? Se vocês podem citar alguns, assim, mais uma perspectiva, né? Que ideias que vocês podem ter, assim, agora? Nós estamos há 4 anos aí. Brasileiro, Se não se são 4 anos, como são 4 anos, né? É muito tempo. Mas se você pegar a situação de hoje... A pergunta-chave é a seguinte: o Brasil tem chance, se você pegar a situação de hoje... no próximo Mundial? Se você pegar a situação de hoje, Brasil e Europa, a chance é muito pequena. Muito pequena. Mas quem, na lógica, iria mais longe é Palmeiras e Flamengo, porque são os times que hoje se destacam aqui. Mas a distância entre esses dois clubes e os times europeus ainda é muito... É uma distância muito grande ainda. Mas eu acho que assim, as metas elas vão ser fracionadas. E assim, o Abel falou bem claramente o ano inteiro: a minha meta é me classificar na fase de grupos. Não sei se internamente no vestiário a conversa era outra, mas a meta era se classificar, passar da fase de grupos e foi até as quartas. Agora, o próximo campeonato, esse resultado vai permitir que ele tenha uma meta mais ambiciosa no próximo campeonato, entendeu? Assim como os outros clubes que foram adiante. Então, acho que dá para a gente estender a régua e fazer um plano de metas mais ambicioso. Vai chegar um momento que não vai ter jeito, você vai bater numa tampa que você não vai poder subir mais, porque você vai viver numa ausência de craques. Mas eu acho que até lá a gente tem muita coisa para melhorar e tem melhor resultado para entregar. Tirando os times dos Sheiks, mais 2 ou 3, Barcelona, Real Madrid, o Napoli, o Bayern, perdão, eu acho que os outros europeus, para mim hoje, já são perfeitamente alcançáveis por Flamengo, Botafogo. Acho que o Cruzeiro pode ser que chegue nessa lista, não sei. A ver. Mas respondendo a sua pergunta e concordando com o Marcelo, são os mesmos. Eu não vejo muito trabalho de qualidade sendo feito em outros clubes. Mesmo o Cruzeiro... É o cenário que a gente já viu. O Cruzeiro tem uma dívida gigantesca, de mais de 1 bilhão. Eu não vejo... Eu achei essa conversa nossa foi muito boa. Eu só fiquei assim preocupado. Eu fiquei em dúvida com relação aos clubes europeus, né? Que eles chegam no final de temporada em igual, vamos dizer assim, embate, né, com clubes que um vem lá convidado, o outro vem no meio do campeonato, enfim. Eu achei que isso aí, vamos supor assim, do ponto de vista de investimento, né, para aquele que investiu, para aquele que tem seus jogadores mais preparados e tudo mais, até para o espetáculo, né, se você faz uma junção do formato como está, me parece assim um pouco, quer dizer, um pouco não, bastante prejudicial para os times europeus. Eu acho que os times europeus aí, pelo desenho que foi colocado, eles ficam muito prejudicados, muito prejudicados. Isso é bom para nós, mas não é bom para... Os 64 anos anteriores que eles levaram vantagem, nunca ninguém falou nada, né? Eu acho que vamos empurrar essa régua para o colo dos caras mesmo, deixar um pouco de... fazer eles saírem da zona do conforto. O Mundial era no final do ano, né? E aí os brasileiros sul-americanos chegavam lá estourados e eles estavam lá em pleno... meio de temporada. Pode ser que equilibre, mas
Mas viu, será que Nós assim, temos uma. Quer dizer, se a coisa será era que os ruim antes, eu times. vou fazer uma coisa ruim de Arnaldo, novo. 2 minutos. essa pergunta, será que os times do Pelé, do Santos, dos anos 60, vamos pegar Santos e Benfica, que é um jogo paradigma, considerado na história como a definição do Beautiful Game. Será que o Benfica chegou estourado para jogar o Santos e Pelé? Nem ferrando. Nem ferrando. Será que o Pelé chegou estourado para aquele jogo? Não. Essa história de. É isso aí. É mais recente, 2000 e pouco para cá. Antes disso, pode falar com. Mas eu acho que cabe, fica essa pergunta no ar. Vamos pedir para os nossos ouvintes aí comentar sobre isso, né? Que seria interessante. Então, olha que interessante. Fazer aí é tão boa, a tua pergunta é tão boa que ela torna o calendário uma forma de resistência ao imperialismo europeu no futebol. Porque você chega no ápice em outro período. E aí eles sofrem para bater um oponente nessa situação. Então, eu acho que é válido e justo adotar como bandeira. Eu acho que eu não pensei na questão do imperialismo, eu e tudo mais. Eu tô desconectando. Na questão do. Falou, Marcelo? Valeu. Então, eu pensei mais na questão da performance, né? Então, você tem uma baixa performance dos melhores times, com uma performance, vamos dizer, razoável dos times que conseguem suportar esses outros times que são muito superiores, né? Mas concordo, não tem muito o que inventar, né? Acho que. Mas Arnaldo, olha só. Cuidado com aquilo que a gente toma como verdade absoluta. Sim. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida. Então eu faço sempre questão de, isso é verdade absoluta, deixa eu fazer o caminho que o cara fez para chegar nisso. Por que eu tô falando isso? Olha só. Os times europeus jogaram 62, 3 jogos na temporada deles. Em tese, eles estão estourados porque jogaram 63. No mesmo período em que o Chelsea jogou 63 jogos, o Flamengo jogou 78, o Botafogo jogou 75, o Palmeiras jogou 74. Então, assim, jogamos de 10 a 15 jogos a mais que eles, estando nós no meio da temporada e eles no ápice. Aí já é outra realidade, né? Então, para mim, não é bem assim. Não é bem assim. Dá para confrontar, não é do jeito que eles estão falando. Não é o fim do mundo. E não é uma verdade absoluta. Como é que o cara tá assim? O Fluminense jogou 10 jogos a mais que o Chelsea, 15 jogos a mais. Você vai com números, você está dando dados aí concretos, né? Então. No mesmo período. É que assim, a diferença é que assim, no mesmo período, o Fluminense teve, sei lá, 20 dias de férias. Não sei quantos dias de férias o Chelsea teve no mesmo período. Então, tem isso para a gente entender. Mas, de qualquer forma, foi um prazer enorme falar. É isso aí, Márcio. Então, obrigado aí pela participação, obrigado pela aula. Agradeço. Não, eu que agradeço. Pela história, por tudo aí que você. Não, pelo amor de Deus. Sou altamente inspirado por vocês. Conhecer mais do que. Né? Foi muito bom a sua participação. Valeu, Márcio. Sou altamente inspirado por vocês. Boa noite aí, durma bem. Até a próxima. Até mais, Márcio. Valeu. Tchau, tchau.